Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os livros que eu não esperava nada, mas que eles entregaram tudo. Eu fiz recentemente aqui um vídeo que eu falei sobre as leituras que não funcionaram pra mim. Vou deixar no card de descrição o link para caso você ainda não tenha assistido. E conversando com a Nicole, que é a minha consultora atualmente de YouTube, de sugestões e vídeos, ela deu essa sugestão, então eu decidi fazer esse vídeo comentando os livros que eu não esperava nada, mas que eles acabaram me surpreendendo. Acho que tem alguns nomes aqui que vocês também vão se surpreender, mas bora lá começar essa lista. O primeiro livro que eu quero trazer aqui foi uma leitura desse mês de fevereiro, na verdade foi uma releitura. Eu li ali pela minha adolescência, se eu não estou enganada, que é Alice no País das Maravilhas. Esse livro aqui que vai contar então a trajetória nesse mundo mágico, desse mundo fantasioso da Alice, trazido aqui pelo Lewis Carroll, e que eu não lembrava direito da história, super confesso. Se não fosse a Nicole trazer esse título aqui para a pauta, eu provavelmente não teria lido agora, e me surpreendeu demais como é uma história infantil, mas que ela serve tanto para crianças quanto para adultos. Tirei várias reflexões, tem partes aqui que eu favoritei desse livro e foi uma grata surpresa, e eu não esperava nada por ser um livro infantil, por eu já ter lido em outro momento da vida e eu não ter uma boa memória, né? Na verdade eu não tinha nenhuma memória, o que por si só já não é positivo, né? Mas é um livro que eu fiquei muito grata de ter contato novamente com ele, porque me abriu aí um leque também e diminuiu esse preconceito que eu estava com histórias infantis, porque eu vim da leitura tanto do Quebra-Nozes, que eu não curti tanto, quanto do Jardim Secreto, que também não funcionou muito bem para mim. Mas aqui, com Alice no País das Maravilhas, é uma história infantil que eu gostei demais e me deixou interessada para ler outras coisas. Eu tô pensando em ler os contos dos Irmãos Grimm, eu ainda não tenho o livro, mas eu acho que vai ser o estilo de escrita, o tipo de história que vai me agradar. E pensando, né, do que eu gostei desse livro da Alice, que foi especificamente a passagem que ela vai ter contato tanto com o gato, aquele gato sorridente, quanto com a lagarta, que é uma lagarta ali meio introspectiva, reflexiva. Então vale a pena a leitura, sendo para uma criança ou sendo você um adulto. E daí nós avançamos para Hamlet. Sim, gente, eu não esperava nada de Hamlet. Eu esperava, na verdade, que eu não fosse gostar, sendo bem sincera, porque eu tinha um pouco desse preconceito, desse estigma com livros que são, na verdade, peças de teatro. Eu nunca tinha tido contato com a obra do Shakespeare, mas é uma lacuna que eu precisava sanar, e tem outros livros que estavam puxando esse, que ele foi mencionado, que surgiu a curiosidade, e daí eu coloquei ele na minha lista de 12 livros para 2024. Nós vamos ter resenha então desse livro em breve aqui no canal. Eu pretendo fazer resenha de todos os livros que eu me desafiei a ler este ano. E eu me surpreendi muito porque eu pensei que não ia funcionar muito bem esse aspecto de peça, de fala, de entra uma pessoa, sai outra pessoa da cena. Mas qual não foi a minha surpresa? E ainda a surpresa maior é que eu pensei que eu conhecia a história de Hamlet, mas eu na verdade não conhecia. Agora conheço, porque eu consegui concluir esta leitura. E ler esse livro me trouxe uma das sensações mais gostosas que eu acho que a literatura pode proporcionar pra gente, que é encontrar aquelas frases icônicas que a gente fala no dia a dia, que a gente vê até em itens de decoração, mas que você não tinha tido contato diretamente ainda, e que com essa obra eu consegui sanar e completar aí mais um degrauzinho da minha trajetória como leitora. Frases como: há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pode sonhar a tua filosofia. E a outra, que é extremamente conhecida também, é Ser ou Não Ser, Eis a Questão, que é quando começa o monólogo do Hamlet, que é sensacional. Eu recomendo muito a leitura. Acho que caso você ainda não tenha lido, você pode se desafiar. Para começar o texto aqui, para começar a leitura desse livro, eu pulei as introduções, que eram bastante textos. Eu queria começar realmente a obra. Ele é um livro que ele tem, olha, só isso daqui é de nota. Eu não li
com essas notas, tá? Eu fiz a leitura do texto corrido, porque eu senti que talvez não fosse funcionar tanto pra mim, então eu queria ir direto pra obra e não ficar fazendo a leitura mais completa possível, porque este é um daqueles livros que vale a releitura. E o próximo livro foi um presente de uma inscrita aqui do canal, que é a Ellen. Ela me enviou um livro que não estava no meu radar. Eu normalmente não sou de leituras temáticas, né? Seja de Natal, seja de Halloween, ou até mesmo o próprio Victuber. Mas como ela me mandou esse livro, eu resolvi me desafiar também, que é uma canção de Natal do Dickens. E, gente, foi meu primeiro contato com Dickens, foi um contato muito gostoso, gostei muito do livro. E aqui a gente vai ter esse personagem que vai ser visitado por 3 espíritos do Natal, o do passado, o do presente e o do futuro, do seu próprio Natal, no caso. A gente também tem resenha para esse livro aqui e foi muito bom ir para essa leitura e conhecer, na verdade, todo esse arquétipo, né, que eu já tinha visto em desenhos animados, mas que eu não sabia que vinha desse livro especificamente, e acabou me abrindo aí a porta para outros livros do Dickens que eu espero ler e que eu espero gostar também. E esse livro que eu vou comentar aqui, gente, é uma leitura bônus que foi feito no Clube da Fala Fernanda. Eu não estava esperando nada, eu nem pretendia ler o livro, mas eu sou daquela prerrogativa de que se eu tô ali, eu paguei para ler o livro, eu vou me esforçar, vou me desafiar, vou lê-lo. Não quero, né, sair ali não tendo concluído uma leitura que eu poderia ter experimentado, a não ser quando eu não gosto do livro, daí eu abandono sem preconceitos, mas não quis passar por esse processo de não iniciar uma leitura. E ainda bem que eu tomei essa decisão, que a gente fala então de Cândido ou Otimismo do Voltaire. Primeiro que eu não entendi o nome, segundo que eu não conheço muito da filosofia do Voltaire, então assim, não tinha nenhum tipo de atrativo esse livro logo de cara pra mim, mas é uma leitura que por sinal eu pretendo refazer este ano. Aqui nós vamos ter o Cândido, que ele é expulso por se apaixonar ali por uma moça, ele é expulso desse castelo dos pais dela, e ele passa então por uma série de intempéries até conseguir voltar para ela. Ele busca fazer isso, tem momentos que ele acha que ela morreu, mas que na verdade não morreu. Ele vai passar então por uma terra prometida, né, que é Eldorado, que é onde a lama dessa cidade é feita de pedras preciosas, mas aquilo que essa população valoriza é a arte, é a música, é a companhia, é o conhecimento. E ele resolve abandonar este lugar para continuar em procura da sua amada. Ele tem uma mensagem final aqui que eu considero muito interessante e que em sua última frase ele vai falar nada mais, nada menos, que é preciso cuidar do seu jardim. Então, como que às vezes a gente quer transformar o mundo, a gente quer fazer coisas megalomaníacas, ou quando a gente realmente quer ter uma vida de aventuras, mas que antes de qualquer coisa é preciso cuidar do nosso jardim, fazer aquilo que está ao nosso alcance e cuidar dos nossos. Eu gosto muito da mensagem que esse livro traz aqui, pelo menos a mensagem que eu interpreto dele, que ela pode não ser exatamente essa, mas vocês entenderam, né? O 5º livro dessa lista, gente, eu já tenho que começar me explicando. Não é que eu não esperava nada do livro. Bom, é verdade, eu não esperava nada dele. O que eu pensava é que eu conhecia a história do livro e que por conta disso eu não precisaria lê-lo. Então, eu achei que não ia acrescentar nada de novo, que eu já conhecia todo o arquétipo dessa história como um todo e que por que eu ia, né, dedicar mais tempo. Mas, como era também de uma leitura conjunta, eu resolvi participar, ler, e que se tornou um dos livros favoritos da minha vida. Espero que a Bruna e livros não caia para trás quando ela vê o nome, que é nada mais, nada menos que Frankenstein. Sim, gente, eu não dava nada para esse livro, mas eu acho que eu consumi tantas histórias, tantos filmes, desenhos e outras interpretações de Frankenstein que eu realmente achava que eu conhecia a história. Mas ainda bem que eu não conhecia, ainda bem que eu fui de encontro com esse livro e que eu vou também reler ele em 2024, porque eu tenho total consciência que eu não extraí tudo dele e que eu nem queria extrair tudo, porque é um livro que eu gostei muito do processo de leitura. Aqui ele tem um diálogo, né, da solidão tanto da autora
quanto do Frankenstein e da sua criatura, que sim, a criatura não se chama Frankenstein, ela nem nome tem aqui no livro, ele vai ser chamado de criatura, de demônio, diversos outros nomes, mas ele não tem um nome próprio. Eu fiz um vídeo que eu gostei bastante conectando a solidão desses personagens com o livro História da Solidão do Minoir. Então vou deixar também aqui no card da descrição para caso vocês queiram assistir esse vídeo. E foi um livro ali que realmente ele me arrebatou porque eu não percebia, eu não tinha conhecimento de quanta história tinha entre os principais acontecimentos. Quando a gente vai assistir um filme, uma adaptação do Frankenstein, a gente percebe ali aquele monstro sendo criado e depois indo atrás do seu criador, que é o Dr. Frankenstein, e pronto, isso se resume à história. Mas aqui a gente tem a trajetória tanto do Frankenstein, como ele passa, né, por todo esse processo de criar a criatura, depois que ele a cria, quais são os pensamentos, os demônios que começam a atormentá-lo, e a gente tem também acesso ao processo da criatura sendo um novo sujeito nessa sociedade, nesse meio, criado, mas sem saber ainda o que ele é, o que tipo de criatura que ele é, tendo contato com a civilização, com as pessoas, com outros homens, enfim. Então a gente tem uma trajetória desses dois personagens que em alguns momentos são espelhadas e que eu recomendo extremamente a leitura. Gente, vale muito a pena esse livro. Ele entrou em um dos meus favoritos da vida e eu tenho certeza que com a releitura ele vai entrar aí no meu top 5. E daí nós avançamos para o próximo livro desta lista, que eu não tenho ele físico, então vou deixar aqui a fotinho da capa dele, da edição que eu li, que é o Bartleby, O Escrevente. Gente, esse livro eu não dava nada. Eu vi uma resenha da Tati Feltrin sobre ele, me despertou interesse. Eu fui ver no Kindle, ele estava disponível no Kindle Unlimited e ele tinha, sei lá, 50, 60 páginas, ele era muito curtinho. Eu acordei de manhã, comecei a ler, até a hora de eu levantar eu já tinha finalizado ele e valeu muito, muito, muito a pena. Eu gosto muito desses personagens que eles são levados às últimas instâncias, assim. Qual que é o máximo do absurdo que eles podem cometer para provar um ponto. Esses personagens ali que são muitas vezes teimosos. E eu acho que esse livro do Melville, ele é o suprassumo desse tipo de personagem. Nós vamos ter aqui um escrevente que em determinado momento ele prefere não fazer o seu trabalho. Não é que ele se recusa, ele prefere não. E é muito engraçado como que os personagens eles vão agir de formas diferentes em relação a essa preferência. E é muito diferente também quando a gente vai reagir com alguém que diz que não quer fazer, do que alguém que diz que prefere não fazer. Então é uma preferência, ela não está necessariamente se indispondo a fazer e é muito bacana de como que o chefe desse personagem, ele vai desdobrar as ações e, gente, é o pior gestor de pessoas que eu já vi na minha vida como profissional da área de RH. Mas o livro não se limita a isso, então a gente tem o Bartleby, ele preferindo não fazer e a que leva a vida dele, a que ponto ele chega preferindo não fazer. Recomendo a leitura, é uma novelinha curtíssima que vale realmente o contato e foi o meu primeiro contato com o autor também. E o próximo livro, gente, é aquilo, nunca diga que não quer ler um livro ou que um livro não te interessa antes de você se debruçar sobre ele, e é isso que eu aprendi com o Diário do Homem Supérfluo do Turgenev. Sim, gente, esse livro que eu não canso de falar, e a cada 5 vídeos que eu faço, 9 eu falo sobre esse livro, eu não estava esperando lê-lo. Ele é uma leitura complementar também que eu estava fazendo da obra do Dostoiévski, então eu entrei aqui em um limbo, num vórtice que eu não consegui sair deste livro, eu ainda não saí dele, confesso, estou na 3ª leitura deste livro, mas eu não esperava nada, principalmente quando a gente fala de leitura complementar. Normalmente as minhas expectativas são bem baixas e eu não esperava me encantar com esse livro desse homem que a 14 dias da sua morte ele resolve escrever um diário para provar como a sua vida foi supérflua. Ele vai contar desde a sua infância até a sua vida adulta, tentando justificar por que ele considera a sua vida supérflua.
Eu não vou me estender aqui, eu estou fazendo um vídeo, né, uma série de vídeos sobre as entradas de diário deste livro aqui. Vou deixar aqui no card da descrição para que vocês assistam. É uma leitura comentada, então eu vou lendo entrada a entrada, trazendo as minhas percepções. Vocês podem ler o livro comigo ou também só assistir os vídeos. Eu não acho que é um vídeo que vai comprometer a tua experiência de leitura, por mais que eu conte os eventos, porque eu tento trazer muito o que o livro mexeu comigo, o que tipo de pensamento que eu tive com base em tal passagem. Então é realmente um acompanhamento, né, que eu faço de leitura para que vocês tenham acesso minimamente ao que de fato me encantou neste livro. E nós avançamos então para Flores para Algernon. Gente, esse livro, eu vi que ele estava super bombado na época no TikTok. Eu tava meio assim, mas eu gostei da capa, assim, esse foi o meu critério para ler este livro. E eu acho que mostra como é importante, eu considero importante pelo menos, pesquisar um pouco sobre o livro antes de lê-lo. Porque eu percebi que é um livro de 1960, é um livro que é já considerado clássico, que ele trata de pautas extremamente interessantes e que ele é um dos principais livros aí de ficção científica que a gente tem no momento. Então aqui a gente vai acompanhar um personagem que ele vai fazer uma ampliação do seu QI através de um procedimento cirúrgico. Então a gente vai acompanhar ele não conseguindo escrever frases completas de forma correta, de forma concisa, para o ápice que a sua cognição poderia sentir e como muda a percepção que ele tem do mundo, das pessoas, do ambiente à sua volta. É sensacional essa trajetória dele. É um livro que eu terminei chorando copiosamente. Meu marido se assustou na época e só de lembrar dele eu fico emocionada, porque esse livro mexe aí com os meus maiores medos da vida, se eu posso dizer, e é algo que a gente não tem controle, que é estudar tanto, ler tanto, mas chegar no final da vida e a gente ser cometido por algum tipo de adoecimento, que a gente perde tudo aquilo que a gente construiu de conhecimento e que é aquilo que nos torna nós mesmos. Então a gente tem esse personagem passando por essa trajetória dele não conhecendo nada e chegando ao ápice e com receio de perder aquilo que agora ele considera que é ele mesmo. Recomendo muito a leitura, já separa os lencinhos se você for emotivo como eu. E o último livro dessa lista, gente, eu fico até com dó de colocar ele aqui, porque assim, não é que eu não esperava nada desse livro especificamente, mas eu li 2 livros antes dele que eu não curti tanto. A gente fala então de A Senhoria, do Dostoiévski. Esse é o 3º livro publicado do autor. Eu tinha lido Gente Pobre, que eu achei ok, achei legal assim. Depois eu li o Duplo, que foi um caos na minha vida. Esse livro me deu crise de ansiedade, eu não conseguia ler direito, me dava angústia, me dava assim um desconforto físico realmente de ler. Daí a gente avança então para A Senhoria, pensei, pronto, agora que não vai funcionar. E ainda bem que eu li, não larguei, não desisti de ler esse livro, porque ele se tornou um dos meus favoritos também. Eu gosto muito dos personagens aqui, que como eles são construídos, e é este livro que me levou para o Diário de um Homem Supérfluo. Aqui a gente vai acompanhar então um rapaz que ele está sendo expulso da casa, basicamente, onde ele morava. Tô brincando, gente. O seu senhorio, ele vai se mudar e precisa que ele vá morar em outro lugar. Ele busca então um novo ambiente para que ele possa morar e ele encontra então um determinado dia uma mulher numa igreja, uma mulher muito bonita, jovem, chorando. A sua imagem chorando parecia a de uma santa e ao seu lado um homem mais velho com uma presença um pouco mais austera, acompanhando ela, e ele fica muito intrigado com esses 2 personagens. A gente vai acompanhar a história e essa mulher vai se tornar a sua senhoria e por isso o nome do livro, e nós vamos acompanhar como que ele vai ali se encaixar nesse relacionamento entre essas outras 2 pessoas que a gente não sabe exatamente qual a natureza dessas relações. Aqui, o que mais me chamou a atenção é bem no começo, quando esse personagem, que ele tem uma vida muito voltada para o intelecto, para o estudo, e que ele está enclausurado num quarto, ele sai
para andar na rua e a forma com que o Dostoiévski ele vai escrever as sensações, os barulhos, como aquilo vai mexendo e vai trazendo uma euforia para ele, é sensacional e eu me identifico muito também com a forma com que ele escreve, com a que eu sinto em determinadas situações. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado dessa minha lista. Deixem aqui nos comentários os livros que vocês também não esperavam nada, mas que surpreenderam vocês, que eu vou adorar continuar essa conversa. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição todos os links para esses livros que eu comentei, e quando vocês compram através desse link que eu deixo, eu ganho uma pequena comissão da Amazon. Isso me ajuda a reinvestir em outros livros aqui para o canal. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar também esse vídeo com alguém que possa gostar deste conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.